Antes de continuarmos, é necessário uma pequena pausa para falarmos de Asherá. E você precisará gravar em sua mente o nome dela e o seu significado, pois eventualmente precisaremos tratar dela nas análises que virão. O contato israelita com esta divindade moldou definitivamente o mundo como o conhecemos, tendo sido o mais provável motivo pelo qual as 10 tribos do norte de Israel se perderam entre as nações. Asherá era, portanto, considerada a deusa-mãe na cultura fenícia, também conhecida como Astarte, do 7º século a.C. Asherá, também pronunciado como Azera, foi uma deusa-mãe semita, aparecendo também em fontes acadianas como Ashratu, em hitita como Ashirdu e em ugarítico como Atirat. Ela era a consorte da divindade principal El e a mãe de outros 70 deuses. Um povo muito importante, tanto na antiguidade quanto na atualidade, é o povo judeu, e, portanto, é importante também estudar esta divindade. Ora, na tradição judaico-cristã, Asherá é considerada uma falsa divindade cananeia, mas foi uma grande fonte de tentação e queda para vários dos israelitas. No livro dos Reis, o profeta Elias desafiou 400 profetas de Azerá, ao mesmo tempo que ele lutou contra 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Outras referências bíblicas a Asherá referem-se a um tipo de pilar sagrado ou árvore que foi erguido próximo a altares cananeus ou israelitas em muitos lugares. Essas árvores ou bosques eram associadas à prostituição sagrada do culto da fertilidade cananeia. Quando mais adiante analisarmos os citas, você verá que Lilith e Samael têm suas imagens retratadas como entrelaçados entre si em torno de uma árvore. Muitas vezes a árvore é a própria Lilith, como no caso de Asherá, com Samael como a serpente ou o dragão descansando em seus ramos, como na iconografia hebraica, onde Lilith é a própria árvore do conhecimento no Jardim do Éden. Alguns chegam a sugerir que Asherá também pode ter sido considerada a consorte feminina do deus hebraico Yahvé, e amplamente adorada pelos israelitas dentro do contexto do javismo. Assim, ela funcionou representando o sagrado feminino, expressão que ficou bastante popularizada nos livros de Dan Brown, depois transformados em filmes. Asherá seria, para estes místicos e prosélitos, o próprio símbolo perdido. No passado distante, os profetas e líderes religiosos israelitas lutaram para eliminar de Israel os ritos licenciosos do paganismo cananeu, nos quais Asherá desempenhou um papel central, e sua função como portadora do tal sagrado feminino acabou se apagando da memória de muitos, mas não de todos. Nos textos ugaríticos de antes de 1200 a.C., Asherá é às vezes chamada Atirat Yami, Atirat of the Sea. O mar sagrado, ou lago, sobre o qual o Asherita ugarítico se encontrava, era conhecido como Yam Kinneret, e agora é chamado de Lago ou Mar da Galileia. Nestes textos, Asherá é a consorte do deus El, e como já dito quando tratarmos dos citas, você entenderá quem seriam os El. Quando você pesquisar e encontrar a referência aos 70 filhos de Atirat, logo presumirá que se tratam dos mesmos que eram os 70 filhos de El. E não só isto, lembrará daqueles que pereceram no 2 de novembro, o Dia dos Mortos. Ela não é claramente distinguida de Astarte,
mais conhecida em nossa língua como Astarte. Astarte, no entanto, está claramente ligada à deusa mesopotâmica Ishtar. É preciso reconhecer que Astarte Ishtar difere de Asherá ugarítica, em que Ishtar não compartilha nenhum dos principais papéis de Asherá como consorte do deus principal, mãe das maiores divindades menores e deusa do mar. Assim, talvez se possa presumir que uma seria o ser andrógeno caído dos céus e que conheceu Adão e Eva, e outra poderia ser a lendária Lilith, mas são meras especulações. Asherá também é chamada de Elat, a forma feminina de El, e Kodesh, que significaria santidade. A versão hitita de Asherá é chamada Asherdu ou Asertu. Ela é a consorte de Elcunirza e mãe de 77 ou 88 filhos divinos. No Egito, a partir da 18ª dinastia, uma deusa semita chamada Kudshu, a santidade, começa a aparecer proeminentemente equiparada à deusa egípcia nativa Hathor. Alguns estudiosos acreditam que Kudshu é uma versão egípcia do Asherá Kodesh ugarítico. Ela é retratada de pé sobre um leão e segurando duas serpentes, e um de seus nomes lhe dá uma qualidade especial de misericórdia. Um epitáfio adicional a chama de o compassivo. Juntos, El, às vezes retratado como Yahvé, e Asherá eram vistos como pai e mãe dos deuses. Asherá é particularmente importante na tradição judaico-cristã, onde é retratada como uma divindade pagã cujas imagens e pilares sagrados, também chamados como postes ídolos, deveriam ser rejeitados e destruídos. As evidências de que, no início da história de Israel, ela pode ter sido vista não apenas como a consorte de El, mas também como a esposa do deus israelita Yahvé, são contestáveis. Mas El foi reconhecido pelos cananeus como a divindade suprema, o que para alguns israelitas que cultuavam Asherá era sinônimo de Yahvé. Em uma escavação de 1975 em Kutlet Ashrud, Horvat Teman, no deserto do Sinai, um ostracon de cerâmica foi inscrito Berakti et Ken Yahvé Shomrom ul Asherato, que significaria eu te abençoei pelo Senhor de Samaria e seu Asherá. Abaixo das palavras estão desenhos de uma árvore e de uma vaca com um bezerro. Perto está um desenho de uma árvore da vida, ladeado por 2 ibex. Uma segunda referência a Yahweh e Asherá foi identificada em uma inscrição na parede de um prédio. Uma referência semelhante foi encontrada em Kirbet El-Com, perto de Hebron, onde uma inscrição diz, abre aspas, bendito seja Uriahu pelo Senhor e por sua Asherá, de seus inimigos ele os salvou, fecha aspas. No entanto, os estudiosos estão divididos sobre a importância de Asherá na cultura cananeia e israelita. Embora ela tivesse claramente sua própria identidade antiga, assim como ela parece ter sido gradualmente eclipsada, assim como El se fundiu com Yahvé na cultura israelita e foi substituído em importância por Baal na cultura cananeia. Deusas como Astarte e Anat acabaram ofuscando Asherá com o passar do tempo. A questão é complicada pelo fato de que, em hebraico, a palavra Asherá é masculina e as passagens bíblicas normalmente usam a Asherá para se referir ao pilar sagrado ou árvore que foi frequentemente erguida ao lado de altares pertencentes a El, Baal ou até mesmo a Yahvé.
Pilares sagrados também foram erigidos em épocas anteriores pelos maiores patriarcas e profetas hebreus, incluindo Jacó em Betel, como diz Gênesis 28:18, ou Moisés ao pé do Monte Sinai, como diz em Êxodo 24:4, e Josué em Siquém, como diz Josué 24:26. Embora não tenham feito qualquer referência nestes casos ao nome de Asherá. Enquanto isso parecia ter sido uma prática comum, de uma só vez foi denunciada por profetas e historiadores posteriores. Assim, encontramos referências como em Deuteronômio 16, 21, 22, onde consta, abre aspas, não monte nenhuma Asherá de madeira ao lado do altar que você construiu para o Senhor seu Deus, e não erga uma pedra sagrada, pois estes o Senhor, o seu Deus, odeia, fecha aspas. Ou em Juízes 6:25, onde consta, abre aspas, toma o touro de teu pai, o segundo touro de 7 anos, e abaixa o altar de Baal, que é do teu pai, e corta a Aserá que está ao lado dele, fecha aspas. Em 2 Reis 23:14 também consta, abre aspas, ele quebrou os pilares sagrados e cortou o Azerim e encheu seus lugares com ossos humanos, fecha aspas. E por fim, em 1 Reis 14:23, onde consta, abre aspas, porque também edificaram para si altos e pilares sagrados e azerins sobre todo alto outeiro e debaixo de toda árvore luxuriante, fecha aspas. Você já sabe como as árvores têm importância mística, especialmente carvalhos e azevinhos. Os carvalhos são as principais árvores dos bosques e florestas naturais de Israel. As 3 espécies que crescem lá têm em comum sua madeira forte e dura, e todas alcançam uma grande altura e chegam a uma idade muito avançada. O nome hebraico Alon significa carvalho, citado em Amós 2:9. Florestas de carvalhos extensivos ainda existem em Bazã, e estes, juntamente com os cedros do Líbano, simbolizam orgulho e altivez. O Vale de Elá, também grafado como Vale de Elã, é também conhecido como o Vale dos Terebintos ou Vale dos Carvalhos, e é um vale situado no centro de Israel, conhecido principalmente por ser mencionado na Bíblia como o local onde os israelitas estavam acampados quando Davi lutou contra Golias. Por outro lado, o profeta Elias lutou não apenas contra os profetas de Baal, mas também contra os profetas de Asherá, indicando que o termo também poderia tanto ser aplicado a uma deusa, bem como a um objeto genérico de adoração. É citado em 1 Reis 18:19 que, abre aspas, agora convoque as pessoas de todo o Israel para me encontrarem no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel, fecha aspas. A veneração dos Azazás ou Azerás parece ter sido bastante difundida na antiga Israel e Judá, e às vezes foi oficialmente sancionada. As escrituras relatam que durante os dias do rei Josias, no 6º século a.C., conforme vemos em 2 Reis 23:7, que o rei, abre aspas, derrubou os quartos dos prostitutos do santuário masculino, que estavam no templo do Senhor, e onde as mulheres teciam para Azerá, fecha aspas. Em seguida, finalizaremos o estudo sobre Asherá. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
As referências dos livros hebreus também denunciam a fração dos israelitas que na época cometeram imoralidade sexual com divindades cananeias em lugares altos e bosques sagrados. Muitas vezes, isso é uma metáfora da falta de fé de Israel como esposa de Javé e para com ele, mas em alguns casos as referências são bem diretas, como em Oséias 4,13, que cita, abre aspas, eles sacrificam no topo das montanhas e queimam ofertas nas colinas, sob o carvalho, chopo e terebinto, onde a sombra é agradável. Portanto, suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras para adultério, fecha aspas. Isso levou muitos a concluir que o culto de Axera envolvia ritos licenciosos, o que nos lembrará o filme de Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados. Embora isso possa resultar em parte da polêmica dos sacerdotes e profetas israelitas contra as seitas religiosas rivais, a verdade é que a prostituição sagrada era uma tradição bem estabelecida na antiga Mesopotâmia. A deusa Ishtar era particularmente bem conhecida por essa prática. A história do patriarca tribal Judá, contada em Gênesis 38, quando se envolveu em sexo com sua nora, Tamar, enquanto ela estava disfarçada de prostituta sagrada, indica que tais práticas também eram conhecidas em Canaã. É importante que você leia a passagem para a entender completamente. Acreditava-se que essas sacerdotisas, as prostitutas rituais, traziam bênçãos e fertilidade à terra ao reencarnarem os hierosgamos. Hierosgamos, traduzido como casamento sagrado, é um termo atribuído ao ritual sexual que representava um casamento entre um deus e uma deusa, tendo um significado simbólico ou mitológico. Característico de antigas sociedades, entre elas as agrícolas do Médio Oriente, o casal praticava o ritual como garantia da fertilidade da terra, incorporar os poderes divinos da prosperidade. É visto também como um antigo ritual em que os casais participantes acreditavam que podiam ganhar profunda experiência religiosa ou um intercâmbio de conhecimentos através da relação sexual. Esta foi muitas vezes ensinada pelo monarca da religião dominante. O ritual é citado parcialmente no livro Código da Vinci, escrito por Dan Brown. A função dos prostitutos masculinos é menos certa. Eles podem ter desempenhado o papel da divindade masculina em um drama semelhante. É preciso que você grave isto em sua mente. O paganismo da deusa está intimamente ligado com o sexo ritualístico e você encontrará isto conectado à história de muitos gurus, seitas, etc. Quer ou não a adoração israelita de Axera envolvesse a prostituição sagrada, é claro que uma ou mais deusas femininas eram amplamente adoradas tanto em Israel quanto em Judá. As escavações arqueológicas geralmente revelam estatuetas de uma deusa, não apenas em templos e prédios públicos, mas em muitas casas particulares também. Na maioria dos casos, sua identidade exata é difícil de determinar. O profeta Jeremias se opôs veementemente à adoração da deusa que ele chamou de Rainha dos Céus, e é isto que consta na passagem de Jeremias 7, 18 a 19, abre aspas. As crianças juntam lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a massa e fazem bolos para a Rainha dos Céus. Eles derramam ofertas de bebida para outros deuses para me provocar a raiva. Mas eu sou aquele que eles estão provocando, declara o Senhor. Não estão eles prejudicando a si mesmos para sua própria vergonha? Fecha aspas. Teólogos feministas e alguns arqueólogos afirmam que a difamação de Axera na tradição judaico-cristã resultou da repressão do establishment religioso dominado pelos homens das representações femininas do divino. Seja como Axera, Astarte
ou qualquer outro nome, as manifestações femininas da divindade foram sistematicamente e às vezes violentamente combatidas pelas autoridades religiosas do reino de Judá e seu templo. Os 10 reinos do norte de Israel foram mais tolerantes com este culto à deusa, pelo qual foi fortemente condenado pelos escritores hebreus, sendo que as 10 tribos do norte acabaram dispersas pelo Império Assírio de Senaqueribe e, segundo uma versão, estariam espalhadas até hoje entre os povos da terra, enquanto outra versão diz que teriam se reunificado com as tribos de Judá e Benjamim do sul. Há quem interprete que, quando Jesus, considerado o Messias pelos cristãos, disse que veio para resgatar as ovelhas perdidas de Israel, estaria se referindo aos descendentes das 10 tribos do norte que estariam dispersos e miscigenados entre as nações. Bom, profetas posteriores discutiram se Jesus teria uma qualidade compassiva e maternal, bem como um caráter paternal severo, mas qualquer questão do gênero básico de Deus já havia sido resolvida. Deus era homem e os sacerdotes seriam homens. Daí você vê que hoje a bruxaria, a Wicca, as feiticeiras e tantas outras estarem tão ligadas a atos de mulheres que querem resgatar o chamado sagrado feminino, ligadas também ao próprio feminismo. Esta tese, no entanto, pode presumir uma sensibilidade moderna da unidade da divindade que não existia em um mundo antigo, onde o politeísmo era a norma. A parcela dos israelitas que adoravam Axera ao lado de Javé teriam um conceito politeísta de ambos, e era ao politeísmo que os sacerdotes de Israel se opunham firmemente. Além disso, a noção de que Javé tem um gênero masculino se choca com a ideia de que Deus está acima de qualquer representação em termos humanos. Para ser justo, então, é preciso lembrar que a oposição já vista a Axera era também uma oposição a Baal, uma divindade masculina, e todos os outros deuses além de Javé. A proibição de imagens nos 10 mandamentos era aplicada igualmente às representações masculinas de Deus, como também às femininas. Não obstante, as representações do divino feminino que continuam a surgir na arqueologia do antigo Israel dão peso à tese de que a religião popular daquele período, se não o credo oficial de Jerusalém, via Deus como contendo aspectos masculinos e femininos. O antropólogo Rafael Patai, em seu livro A Deusa Hebreia, identificou como deusas Axera, Anat, Astarte, os querubins no Templo de Salomão e, posteriormente, o judaísmo talmúdico e cabalístico, além do sábado personificado como noiva e o Shekinah como habitação e presença feminina de Deus. Em uma parcela do cristianismo, alguns acreditam que Maria era a mãe de Deus e que também assumia o papel de uma deusa mãe, assim como o Espírito Santo em seu papel de consolador. Aliás, a afirmação de que Maria é mãe de Deus difere da afirmação de que Maria é mãe do Filho de Deus. E daí decorrem uma grande divisão e até acusações de tentativas de infiltrações gnósticas na igreja para implantação da crença no sagrado feminino. A Igreja Católica é importante e influente demais para você simplesmente ignorar os assuntos tratados dentro dela. A eventual disputa dentro das igrejas cristãs, especialmente a católica, não deve ser ignorada por adeptos de outras religiões ou mesmo por ateus e agnósticos, já que os destinos da representação da fé de mais de 1 bilhão de pessoas afeta diretamente a vida de todos neste mundo, mesmo a daqueles que, isolados na Ilha Sentinela do Norte, estão aparentemente desconectados do destino do restante da humanidade.
quando você tornar a ver os símbolos da deusa impressos em acontecimentos de destaque global, não esqueça de que a disputa pelo domínio dos corações e mentes nesta existência envolve diretamente você. A seguir, entraremos em outros temas. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Os navarros são os mais populosos de todos os povos indígenas sobreviventes nos Estados Unidos. Eles compreendem cerca de 100 mil indivíduos e habitam o Novo México, Arizona e Utah. Os índios navarros são parentes próximos dos apaches e foram, como estes, profundamente influenciados pelos índios Pueblo, mais civilizados e agrários. Sob essa influência, os navarros adotaram uma existência sedentária baseada na agricultura e, mais tarde, na criação de cabras, ovelhas e gado. Os índios pueblos instruíram os navarros e os apaches não apenas na agricultura, mas também nas artes, no artesanato e na religião. A cerâmica navarro e seus famosos tapetes derivam seu design dos pueblos. O mesmo acontece com os ferreiros de prata e, acima de tudo, com as notáveis pinturas de areia. Um dos principais mitos dos índios navarro, o dos gêmeos, tem sua conexão inequívoca com certos mitos do Velho Mundo, particularmente os da Índia e da Indonésia. Volta então a questão do mito do paraíso e seu paradeiro secreto, que alguns acreditam ser o Éden, ligando-o à Atlântida, como sendo a pátria original da humanidade e da civilização. E, em torno deste mito, gira grande parte do poder mundial, ao menos da vertente que se considera ligada na tradição da religião primordial, considerando esta como uma cultura que teria vindo do paraíso, trazida pelos próprios anjos no alvorecer dos tempos. Já os detratores desta religião primordial a admitem em parte, e até dizem que quem trouxe este conhecimento aos povos seriam anjos, sim, mas no caso seriam os famigerados anjos caídos que geraram seus filhos titãs destruídos no dia 2 de novembro, dos quais teriam se originado todos os tantos mitos que você já conheceu. O sistema religioso navarro é intrincado. Como a maioria das nações ameríndias, eles afirmam ter vindo de um mundo subterrâneo através de cavernas ou aberturas que se conectam com este mundo superior. Deles é uma religião misteriosa baseada em cultos de drogas, o peyotismo, em xamanismo e em canções amuléticas, danças e rituais. Mas a ideia de uma criação subterrânea, uma em que a humanidade de alguma forma se originou no subsolo e ascendeu mais tarde a esta terra de alguma maneira, é peculiar não apenas aos navarros, mas para a maioria das nações indígenas das três Américas. De fato, essa concepção de um paraíso subterrâneo da qual a humanidade surgiu na era atual também foi difundida no mundo antigo. Por exemplo, heróis civilizadores como Osíris, Serapis, Mitras e vários outros originalmente surgiram de uma caverna ou de uma morada subterrânea. Esta caverna ou tumba seria a caverna primordial, a caverna dos arquétipos, da qual Platão nos diz em seus diálogos. Seria o Pacaritambu dos Incas e a caverna da ilusão, tão magistralmente descrita no Ramayana.
Na verdade, essa caverna não seria outra senão o mundo submerso de Atlantis Éden. Novamente, os polinésios também afirmam ter vindo originalmente de uma ilha ou continente afundado, que eles chamavam por nomes como Havaique ou Javaique, que significa algo como Sunken Grove, isto é, o mesmo que Jardim do Éden afundado. Em todo o mundo antigo, tradições falam de dois tipos básicos de mitos da criação. Em um deles, os ancestrais caem do céu e civilizam os humanos semibestiais, com os quais criam a nova humanidade. No outro, como acontece com os ameríndios, os ancestrais vêm do mundo subterrâneo e efetuam o que equivale a uma segunda criação, que é, em todos os aspectos, o dual do primeiro. Essa dupla criação e, de fato, o dualismo em geral, deriva do hinduísmo e parece formar a base e a essência da Ur-Religion, ou religião primordial, postulada por certos antropólogos de renome. Há quem alegue que o livro de Gênesis cite a existência de dois deuses diferentes. O primeiro teria criado o mundo e tudo o que nele há, tudo conforme descrito no capítulo 1 do livro de Gênesis. E o segundo Deus, após o primeiro descansar no sétimo dia, teria interferido em sua obra. A primeira criação, então, seria atribuída a Elohim e é contada no capítulo 1 de Gênesis, enquanto a segunda inicia no capítulo 2, dizendo que Deus, neste caso Elohim, descansou no sétimo dia e então atribui a Javé o restante da criação. A linguagem em ambas as passagens é obscura, mas, segundo alguns interpretam, seria dual. O Deus de Gênesis 1, Elohim, é claramente celestial, mas se ele descansou no sétimo dia, aquele que teria continuado sua obra em Gênesis 2, Javé, segundo esta interpretação dos fatos, teria iniciado sua criação a partir de baixo, como, abre aspas, a névoa que surgiu de debaixo da terra, fecha aspas. Em outras palavras, o Espírito ou névoa de Deus ascende de baixo, junto com as águas subterrâneas, e certamente seguido por suas hostes ou pessoas, muito à maneira dos índios. Não é preciso repetir que não estou corroborando esta ou qualquer das teses, mas apenas as relatando para seu conhecimento. Em várias cosmogonias temos o chamado mergulhador da terra, buscando a terra debaixo dos mares, em contraste com o sol caído que cai dos céus para a terra, como um avatar do Deus celestial. O arquétipo do Heart Diver é Vishnu, em seu avatar de javali ou Varaha. O do sol caído é, novamente, derivado de um arquétipo hindu, o de Vishvasvat, o sol e seus muitos apelidos. Ambos os motivos cosmogônicos datam dos tempos védicos na Índia e não pode haver nenhuma questão de precedência hindu. Se, como já dito, os navarros aprenderam sua religião misteriosa de índios Pueblo, como os Zuni do Novo México, os Zuni, por sua vez, referem-se aos astecas e aos maias do México, cuja civilização avançada é bem conhecida. Essa difusão da civilização, há quem diga poder ser rastreada até os Incas do Peru e, através do Oceano Pacífico, até a Indonésia e a Índia. Comparando as construções únicas dos pueblos com os de Çatalhöyük, na Anatólia, ou os de Harappa e Mohenjo-Daro, é possível perceber que foram construídos por pessoas cuja origem cultural tende a ser a mesma. Os pueblos são, como seus homólogos no Velho Mundo, uma espécie de colmeia humana na qual os apartamentos individuais formam células desprovidas de portas e janelas. O único acesso é através do telhado por meio de um bueiro e escada,
Em caso de ataque, as escadas poderiam ser retiradas e a cidade se tornaria uma fortaleza inexpugnável. Çatal Höyük tem data de 9.000 anos atrás e é uma das mais antigas cidades conhecidas. Métodos de sepultamento, a agricultura avançada, o culto ao touro, que você já viu inúmeras vezes desde que analisamos a cultura minoica, e o culto da Grande Mãe, além de várias outras semelhanças, atestam a antiga conexão entre esses locais distantes. A mitologia de Zunyi descreve seus ancestrais emergindo da lama subterrânea no paraíso e imigrando para sua localização atual, fazendo lembrar de Adão, criado do barro. Os pueblos foram cedo associados pelos espanhóis com as 7 cidades douradas de Cibola e com a lenda do Eldorado. Alguns dizem que estes seriam o Éden perdido dos judeus e cristãos. O nome das cidades douradas de Cibola teria vindo da drávida Civpola, que significa cidade dourada, ou ainda cidade dos vermelhos. É interessante notar que vermelhos ou dourados são epítetos comuns dos atlantes. Adão também seria um vermelho, isto é, um chamite, como o seu nome, que significa vermelho, indica inequivocamente. Os espanhóis confundiram as Américas, que mais tarde chamaram de Índias Ocidentais, pelas Índias Orientais, que acreditavam ser o local do paraíso perdido, como se fossem as lendárias 7 cidades douradas de Cibola. Cibola, a cidade dourada, é apenas um dos muitos nomes da mítica Atlântida lemuriana. Não tratamos ainda especificamente sobre a Lemúria, mas há quem diga que Atlântida e ela seriam a mesma coisa, porém que a localização fática ancestral não seria o Oceano Atlântico, e sim o Índico. Alegação muito criticada, mas que veremos mais adiante, se Deus permitir. Bom, o nome de 7 cidades douradas, ou 7 ilhas douradas, foi aplicado pelos antigos às ilhas indonésias e em nenhum outro lugar. Este nome seria uma tradução do sânscrito Suvarna Dvipa, que deu o grego Skris Chersonenos e o latim Aurea Chersonesos, todos significando a mesma coisa que cidade dourada ou ilha dourada. Os navarros rastreiam a descida através da mãe e suas famílias se concentram na avó. Esta é outra evidência de seu culto à Grande Mãe, que é uma característica do hinduísmo dravídico. Os ritos, cânticos e danças navarros são baseados inteiramente nos personagens, incidentes e lugares de sua mitologia e desenhos rituais. Os dançarinos usam máscaras e vestidos de acordo com padrões exatos e representam os deuses e heróis Kashina de sua mitologia. Entre esses heróis ancestrais dos navarros, os gêmeos são os filhos do Sol e da Mãe Terra. Esses gêmeos também são chamados de pequenos deuses da guerra, um nome que lembra de perto o dos hinduístas Ashvin Twins, e, mais exatamente, os 2 irmãos Skanda e Ganesha, respectivamente os generalíssimos dos deuses e dos demônios na mitologia hindu. Os gêmeos, no mito, libertam a Terra de todos os tipos de monstros, criando ordem para sair do caos predominante. Os gêmeos navarro correspondem intimamente aos dos índios Pueblo e dos maias, e até mesmo dos índios da América do Sul. Os gêmeos navarros seriam os equivalentes daqueles do Velho Mundo, pares como Castor e Pólux, Atlas e Gadeiros, assim como os Ashvin Twins da Índia Védica. Em todos os casos, a função desses gêmeos era livrar o mundo de monstros e pragas, incluindo doenças e vermes. Isso é verdade em ambos os lados do mundo.
Por isso, é ingênuo pensar que tais correspondências perfeitas ou quase perfeitas podem ser o resultado de coincidências fortuitas. Uma comparação aproximada desses e de outros personagens mitológicos revela o fato de que a religião ameríndia é praticamente a mesma em todas as três Américas, particularmente na medida em que sua cosmogonia está implícita. No entanto, como tantas vezes acontece com as raças oprimidas, os índios disfarçam sua verdadeira religião sob um forte véu de alegorias e simbolismos que precisam ser decifrados antes que a unidade e o propósito subjacentes se tornem evidentes. Mesmo com relação a isso, a religião dos ameríndios acompanha de perto as religiões misteriosas do Velho Mundo, cujo conteúdo secreto nunca foi divulgado a nós, que eles denominam como profanos. Frequentemente, os próprios deuses navarros são sincronizados com as divindades e santos alienígenas, apesar da crença de que eles seriam seus duais. Por exemplo, os índios Pueblo disfarçaram seus gêmeos durante o domínio espanhol sob os personagens de Dios e Ley. Esses dois são personagens parecidos com o Trickster, que é um deus zombeteiro, criador de truques e malandragens, quebrador de regras de moral e leis divinas. De fato, seus nomes são corrupções dos espanhóis Dios e Rei, ou Deus e Rei, e incorporam os dois tipos de autoridade divina que encontramos em todo o mundo. Esses dois tipos correspondem aos poderes que o hindu representou em Mitra e Varuna, como amplamente discutido pelo professor G. Dumézil. Mitra, gêmeo, seria o gêmeo solar e personifica a realeza, ou lei, assim como Varuna seria o gêmeo lunar, que corresponde à magia e à religião, Dios. Os gêmeos personificam em toda parte as duas raças do homem, das quais todos os seres humanos teriam surgido. O gêmeo júnior, ou menor, é muitas vezes comparado a uma mulher e é dominado pelo seu irmão gêmeo mais velho. Às vezes, eles são transformados em um macho e uma fêmea e seu papel é alternado como as eras alternativas. Os gêmeos são frequentemente comparados ao Sol, ou céu, e à Terra, ou inferno, que são considerados seus pais. Com os índios Barazana da selva amazônica brasileira, os gêmeos são substituídos pelo casal primordial. Estes dois consistem em Jurupari e Romicumu. Romicumu, de alguma forma, perdeu seu falo e se tornou a grande mãe. Assim como Jurupari, o grande pai, também perdeu o seu, mas em ocasião posterior. Mas em muitas outras nações sul-americanas, o caráter masculino ou andrógeno dos gêmeos é preservado, com um deles dominante e o outro dominado e efeminado. Estes dois castrados primordiais evocam a mitologia grega, Uranus e Cronos, eles próprios copiados de Brahma e Shiva, seus arquétipos hindus. Quando se faz uma pausa para refletir, é difícil não perceber sua origem comum em todos os lugares. Veremos mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.